Oi, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando com sistema esquelético. No encontro passado nosso, nós fizemos uma abordagem a respeito das generalidades relativas ao sistema esquelético, onde nós falamos a respeito dos conceitos, né, relativos a sistema esquelético, que seria, na realidade, o conjunto de ossos e cartilagens que constituem o arcabouço de sustentação do animal, né? No nosso caso, ser humano, e além também de servir como arcabouço de sustentação, esse esqueleto ele apresenta também outras funções, como, no caso, além da sustentação, nós temos proteção a favor de órgãos internos, nós temos também, facilita no processo de locomoção, responsável também pela formação de células do sangue, é um reservatório de grandes quantidades de substâncias iônicas, dentre eles o carbonato de cálcio, magnésio, fosfato de cálcio, né? Responsável também pela questão morfológica do indivíduo. Então, seriam algumas funções relativas ao nosso esqueleto. Vimos que esse esqueleto ele é subdividido em esqueleto axial, esqueleto apendicular e cinturas, sendo que o esqueleto axial é constituído basicamente pelos ossos da cabeça, coluna vertebral, costelas e externo. E o esqueleto apendicular, que é subdividido em superior e inferior, né? E é a porção apensa, que normalmente se movimenta e coloca o indivíduo com uma interação direta com o ambiente onde ele se encontra, e que esse esqueleto apendicular superior e inferior está conectado ao esqueleto axial através das cinturas pélvica e cintura escapular. Vimos também no encontro passado a composição química do osso, né? Nós vimos que o osso ele apresenta uma substância esponjosa e uma substância compacta. Tivemos também a informação do processo de ossificação, que pode ser intramembranosa e endocondral. Intramembranosa quando a base para o processo de calcificação do osso seria a partir de membranas, enquanto que o processo endocondral seria a partir de um ponto cartilaginoso. Trabalhamos também com a classificação dos ossos. Vimos que os ossos podem ser subdivididos em ossos longos, ossos curtos, ossos alongados, ossos chatos, laminares ou planos, ossos irregulares, ossos sesamoides e ossos pneumáticos. E concluímos falando a respeito de alguns acidentes que podem ser encontrados, né, nos ossos que constituem a estrutura do nosso esqueleto, né? Acidentes como forames, trocânteres, tubérculos, cristas, certo? Seriam alguns exemplos encontrados na estrutura desses ossos. Vimos que os ossos também podem apresentar número, tamanho, forma e coloração variada. Tudo bem? Então, aí foi basicamente um resumo do encontro virtual, da aula remota que nós tivemos no encontro passado. No material da na plataforma, o Cérebro, foi disponibilizado algumas atividades, né, e algumas tabelas também relacionadas à estrutura dos ossos do corpo humano, dando a informação
da sua região, né? A quantidade desses ossos, né? No caso, se são pares, se são ímpares, e também falando a respeito da forma desses ossos. Então, vocês estão de posse de uma tabela onde você vai simplesmente complementar essa tabela. Eu vou dar a orientação depois. Vocês vão estar de posse aí de uma canetinha, de um papelzinho em branco, o caderninho de vocês, que esse caderno, eu quero fazer uma filmagem desse caderno de vocês, que deve ficar a coisa mais linda do mundo, certo? Cheio de atividades, cheio de informações, né? E vai servir como base para estudos futuros, né? Dentro da nossa própria anatomia e também para disciplinas futuras, como fisiologia, cinesiologia, dentre outros, ok? Então, o nosso objetivo hoje vai ser justamente trabalhar com o conteúdo daquela tabela que eu apresentei para vocês, que é uma tabela onde mostra a classificação geral dos ossos, né? Para que no final você tenha uma ideia da quantidade total de ossos. E repassei também para vocês um questionário, né? Um questionário relativo a conteúdos do segundo capítulo do nosso livro-texto, que é o D'Angelo e Fatini. E também uma outra atividade que trata a respeito dos acidentes ósseos, para que você faça uma correlação. Porém, para você trabalhar com essa correlação, você tem que ter conhecimento dos nomes, da anatomia, dos acidentes, para que você possa fazer essa correlação. Coloquei também links de vídeos relativos justamente ao estudo individualizado dos ossos, né? Coloquei vários vídeos onde o autor ele apresenta uma divisão bem clara, mostrando os ossos de cada região do nosso corpo, do nosso esqueleto, dando orientações a respeito desses acidentes. Então, aqueles vídeos serão de grande importância para que vocês possam trabalhar esses conteúdos de acidentes, pois é um dos temas mais importantes para que você possa, no futuro, entender melhor a parte de músculos, onde nós vamos trabalhar com origem, inserção, ação e inervação muscular, ok? Hoje pela manhã eu já repassei essa apostila aqui, certo? Que eu busquei na internet, né? A todo momento eu estou promovendo pesquisas, procurando ver o melhor material que se adapte à situação que nós nos encontramos no momento. Fica também a dica de que você pode ficar à vontade, para que você busque novos materiais. Tem materiais que são animados, tá certo? Você tem na parte de imagens e vídeos do Google uma grande diversidade de conteúdos. É lá que eu sempre gosto de buscar os meus materiais para que eu trabalhe em nossas aulas. E esse material de hoje aqui, que nós vamos trabalhar em cima dele, eu já repassei para vocês hoje pela manhã. Então, hoje pela manhã, já coloquei lá a apostila, sistema esquelético. Então, vocês já vão estar de posse desse material para que vocês possam trabalhar da melhor maneira possível e também visualizando o nosso vídeo da aula remota que eu vou disponibilizar no nosso grupo, tá certo? E também na nossa plataforma Cerbrum, ok? Então, vamos aí dar início à discussão do nosso assunto. Então, aí nós temos uma visão geral do nosso esqueleto humano, tá certo? Uma visão geral do nosso esqueleto humano, mostrando de uma maneira bem simples, né, a estrutura dos ossos que constituem o nosso esqueleto humano.
no geral, nós vamos fazer o quê? Uma divisão mostrando os ossos da cabeça, certo? Sendo que nós faremos uma divisão entre ossos do crânio e ossos da face. Divisão essa que nós vimos quando estudamos generalidades sobre sistema esquelético. Faremos uma visão geral também a respeito do esqueleto constituinte da região cervical, da região torácica e da região abdominal. Quando eu junto ossos da cabeça, ossos da região cervical, torácica, lombar, região sacral e região coxígea, né, juntamente, é claro, com as costelas e o externo, eu estou falando de quem? Do esqueleto axial, né? Portanto, nós vamos fazer essa divisão. Fazer um estudo do esqueleto axial. Lá na tabela que nós mandamos para vocês, você tem lá a divisão. Primeiro, ossos do esqueleto, né? Aí depois, esqueleto axial. Vou dar a informação direitinho lá com a tabela. Depois, ossos de quem? Da cabeça. Aí eu divido ossos da cabeça, ossos do crânio, ossos da face. Depois, eu vou para a coluna vertebral. Logo após, eu vou tratar a respeito das costelas, dos arcos costais. E, finalmente, a gente trabalha com o externo. E assim, a gente trabalha com o esqueleto axial, que é o esqueleto que forma a porção central, mediana do nosso esqueleto. Ok? Tá bom? É no esqueleto axial que nós vamos encontrar estruturas do nosso sistema nervoso, estruturas relacionadas aos sentidos especiais, visão, olfato, paladar, audição, tá certo? Nós vamos encontrar na coluna vertebral também a medula espinhal, que seria uma das porções do nosso sistema nervoso central. E na região torácica e abdominal, nós vamos encontrar órgãos de grande importância e vitalidade para o nosso organismo, ok? Depois disso, nós vamos trabalhar o esqueleto apendicular superior, né? Esqueleto apendicular superior, constituído pelos ossos do braço, antebraço, região do punho e da mão. Em seguida, trabalharemos com o esqueleto apendicular inferior, que é constituído pelos ossos da coxa, no joelho nós teremos a patela, na perna, né, tíbia e fíbula, os ossos do tarso e, no caso, o restante dos ossos do pé. E, finalmente, nós vamos ver o quê? Nós vamos trabalhar os ossos que constituem a cintura escapular, que seria o meio de união do esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial. Falaremos de clavícula e escápula. E o outro cíngulo, também, né, conhecido como cíngulo escapular e cíngulo pélvico. Cíngulo pélvico ou cintura pélvica seria o meio de união entre as peças que constituem o esqueleto apendicular inferior ao esqueleto axial, certo? Então, vimos aqui o geral relacionado ao nosso esqueleto. E, a partir de então, nós vamos trabalhar cada segmento desse, cada um dos ossos com seus respectivos acidentes, ok? Meus amigos, a dica que eu tenho para que vocês trabalhem esses acidentes é, a cada dia, a cada momento, por hora, escolham 20 minutos, 25 minutos, meia hora, e trabalhem somente uma estrutura. Procurem ver uma estrutura qualquer, um osso qualquer,
procurem fazer um desenhozinho, né? Procurem colocar o nome do osso. E Professor, um desenho de um carpo. você fez o desenho do carpo? Isso ficou tão fofo. Depois eu Pô, vou lhe mandar foto. pô, beleza, que bom. Então, se você fez o desenho do carpo, com toda certeza, meu amor, já tem o conhecimento do nome dos 8 ossículos, né? Aí você vê lá, carreira proximal do carpo, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, carreira distal, trapézio, trapezoide, captato e amato, certo? Então, a dica é essa. Você vai pegando ossinho por ossinho, né? E aí você trabalha aquele osso, você faz um desenho no seu caderno. Não precisa ser um desenho bonito, não, né? E aí você coloca as setinhas, né? Identificando os acidentes. Identificando os acidentes. Você pode, eu não sei qual seria a condição dos colegas, mas muitos alunos meus de outras disciplinas, eu quero dizer para vocês que eu tenho nada mais, eu comecei a ministrar minhas aulas em 85. Eu passei no vestibular na Universidade Federal do Piauí em 82, me formei em 86. Em 84, eu já era professor de bioquímica na Universidade Federal do Piauí. Como aluno, eu já era professor de bioquímica. Então, se você Só soma, arrasou. se você soma de 84, né, para 2020, tem um tempinho, né, de sala, né? Em 87, eu passei em primeiro lugar no concurso para o Estado, certo? E em 96, eu passei em quinto lugar para o concurso da Prefeitura. Em 93, eu passei em primeiro lugar para um concurso da Universidade Estadual do Piauí. E já tenho 14 anos em média que trabalho no IESM. Então, a experiência já é grande. Então, eu queria dizer o seguinte, que eu já tive muitos alunos que fizeram o seguinte, eles tiram cópias, certo, de determinados ossículos, ossos, e recortam aquelas cópiazinhas lá e tudo mais, e vai pregando no caderninho, e vai escrevendo do ladinho os nomes dos acidentes. O interessante é praticar. Anatomia é prática, certo? Ensinar anatomia é dar dicas de como você consegue aprender de maneira mais fácil. Porém, para poder você gravar esses conteúdos, identificar, mostrar, isso aí só depende mesmo de vocês, tá certo? Então, procurem trabalhar bem esses conteúdos. Vocês vão trabalhar muito mais individualmente em casa, certo? Do que comigo aqui. Porque aqui eu vou dizer o nome uma vez e tudo mais, porém você não vai gravar aquele nome, certo? Você pegar, por exemplo, uma escápula, Ave Maria, você vai ter o quê? Uma grande quantidade de acidentes. E você não tem que saber só o nome, você tem que saber também onde se localiza. E sendo assim, você tem que estar ou com a peça anatômica ou com um atlas mostrando a estrutura da peça para que você possa conhecer melhor, tá bom? Então, procurem fazer dessa forma para que vocês possam trabalhar bem esse conteúdo. Então, aqui vamos para um segundo momento, onde ele mostra aí, ó, o esqueleto axial, que nós já falamos anteriormente. Nessa figura do esqueleto axial aí, vejam, eu tenho os ossos da cabeça, eu tenho a coluna vertebral, eu tenho as costelas e tenho o externo. Então, quais são, no caso, as porções que constituem o nosso esqueleto axial, né? Então, no geral, aí você responde que são os ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral, as costelas e o externo. Sendo que no futuro nós vamos fazer essas subdivisões. Cabeça, tronco e face. Desculpem, crânio e face. Daí nós já vamos pegar quem são os ossos do crânio,
né? Quem são os ossos da face? Coluna vertebral, tudo bem, é um geral, é uma geral. Porém, como estão divididas essas vértebras que constituem, né? Quais são as suas porções, né? Quantas são as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, coxígeas? Quais são as características de cada uma delas? E as costelas, né? As costelas, são 12 pares de costelas. Quais delas são verdadeiras? Quais são as falsas e quais são as flutuantes? E depois disso tudo, a gente vai partir para os acidentes. Então na cabeça, não vai interessar somente eu saber que os ossos do crânio são constituídos por quem? Pelo frontal, pelos parietais, pelo occipital, pelos temporais, na base do crânio, pelo etmoide, pelo esfenoide, certo? Na face, eu tenho os ossos nasais, eu tenho os ossos orbitais, eu tenho os ossos lacrimais, eu tenho os ossos zigomáticos, eu tenho os palatinos, né? Eu tenho a mandíbula, eu tenho a maxila, eu tenho a mandíbula, tenho o vômer. Pronto, aí são os nomes dos ossos. Mas, aos poucos, você vai o quê? Procurar pegar cada um desses ossos e identificar os acidentes mais importantes, né? Acidentes mais importantes, pois a fisioterapia trata de tudo, viu? Fisioterapia trata de tudo, certo? É diferente da educação física. A educação física eu não dou muita ênfase aos ossos que constituem a cabeça, certo? Por quê? São mínimos os movimentos em si que são tratados no campo da atividade física. Mas quem trabalha com fisioterapia, com fonoaudiologia, né? A pessoa que trabalha com bucomaxilofacial, então esses profissionais têm que ter um conhecimento aprofundado desses assuntos, tá bom? Então, temos aí o nosso esqueleto axial, ok? Esqueleto axial. Então, tá aí, ó, uma tabela. Quero dizer que esse materialzinho eu já enviei para vocês, já tá lá com vocês. Eu botou hoje, foi? Botei hoje pela manhã, meu amorzinho. Desde 1h30 da manhã que eu tô acordado, da madrugada, acordado. Tá entendendo? Eu também. Aí eu acordo e aí eu fico pensando no que tenho que fazer no outro dia. E assim eu vou pesquisando, vou produzindo, tá bom? Para poder a coisa ficar, né? Tá, Beleza? Mais fácil, né, da gente trabalhar esses conteúdos, tá bom? Então, esse material aqui, ele já está com vocês, tá bom? E esse aqui, ó, para você ver, eu já estou no slide de número 11. E eu só utilizei 3 aqui, o que significa dizer que tem mais alguns slides antes, que é justamente o resumo daquele conteúdo que nós vimos na nossa aula passada. Então, mais um materialzinho para você ler e, ó, aprender e mostrar aqui para o Papai Martins que vocês vão ficar doutoras, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos ossos do esqueleto axial. Aí ele coloca aqui, ossos do esqueleto axial. Ao todo são quantos ossos? Ó, 80 ossos. 80, certo? Aí, quando você conheceu o esqueleto axial, você viu que esses ossos são divididos entre a cabeça, coluna vertebral, costelas e externo. E olha que quadro lindo esse aqui, ó. Ele coloca cabeça. Cabeça. Na cabeça você tem o quê? O crânio, que é aquela região onde você tem armazenado no seu interior os órgãos que constituem a uma região do sistema nervoso central, que é o encéfalo, certo? O encéfalo, que é formado pelo
telencéfalo, diencéfalo, pelo tronco encefálico, que é subdividido em mesencéfalo, ponte, bulbo e também pelo cerebelo. Então, tudo isso fica guardado onde? No crânio. Daí aquela função de proteção, né, que é dada pelo nosso esqueleto. Uma das proteções é essa daí, ó, o crânio protegendo o encéfalo, certo? Então, vamos lá, ó. No crânio, nós vamos ter um osso frontal, né, aquele que forma basicamente a nossa testa. Nós vamos ver tudo isso aí mais à frente. Você tem um osso occipital, localizado na parte posterior da cabeça. O frontal é anterior e o occipital é posterior. Você tem um etmoide e um esfenoide. Esses ossos, etmoide e esfenoide, nós vamos observá-los quando estivermos analisando a base do crânio. Eles são ossos bem profundos na base do crânio. Então, esses ossos, frontal, occipital, etmoide, esfenoide, são ossos ímpares. Vocês vão ver isso aí na tabela que eu mandei para vocês do Excel, certo? A tabelinha que eu fiz do Excel para vocês. Então, são ossos ímpares. Porém, nós temos quem? Ó, os temporais, né? Os temporais, e temos os parietais. Os temporais e os parietais. Nesse caso, são considerados ossos pares. E aí, quando você faz o somatório, você tem um total aqui, 8 ossos na região do crânio. 8 ossos na região do crânio. Beleza? Ainda na cabeça, meus amores, nós vamos ter o quê? Os ossos da face, certo? Os ossos da face. Dentre os ossos da face, nós temos alguns que são visíveis, porém temos alguns que são mais profundos. Não dá para você trabalhar com anatomia de superfície para poder mostrar esses ossos. Tá bom? Dentre esses ossos profundos, nós temos o vômer. O vômer. O vômer é um osso que faz parte da estrutura da órbita dos olhos, certo? Parte dele contribui para a formação da órbita dos olhos, parte dele contribui para a formação da porção mais interna do nariz, da parte óssea do nariz, certo? Ele é um osso ímpar, tá certo? É um osso ímpar. Nós temos a mandíbula, né? Mandíbula é o único osso. Nós temos as conchas nasais inferiores. Vejam que, de cara logo, você tem aí só que os ossos ímpares da região da face são o vômer e a mandíbula. Os outros são pares. Então, temos ossos pares, conchas nasais inferiores. Conchas nasais inferiores. Quando nós estivermos estudando o sistema respiratório, certo? Nós vamos ver na parte desse sistema respiratório a cavidade nasal. E essa cavidade nasal, você vai observar nesta cavidade nasal as chamadas conchas nasais, superiores, médias e inferiores. Porém, somente as conchas nasais inferiores são considerados ossos em particulares, né? A concha nasal superior e a média são acidentes de outros ossos, como é o caso do vômer. Já as conchas nasais inferiores são considerados ossos independentes. Os ossos lacrimais, por que são chamados de ossos lacrimais? Eles estão localizados na região da órbita dos olhos e ele recebe essa denominação porque você lá vai encontrar um forame. E nesse forame é onde desemboca o ducto nasolacrimal. Ducto nasolacrimal.
Vocês já devem ter tido a oportunidade de colocar um colírio no olho e, de repente, você sentir o sabor, né? O gosto do colírio na boca. O que significa dizer que o que é colocado no olho, ele drena através do ducto nasolacrimal, através de um forame que está justamente nesse osso denominado de lacrimal. Você tem dois olhos, dois ossos lacrimais, e daí a função básica é fazer a drenagem das lágrimas para a cavidade nasal e, consequentemente, para a cavidade bucal. Certo? Temos os ossos palatinos. Os ossos palatinos, você deve se lembrar de quem? Do palato duro, né? Você tem o palato duro, que é ósseo, e tem o palato mole, que não é ósseo, é muscular. Então, os ossos palatinos formam o céu da boca. Você tem as maxilas. Meus amores, as maxilas, na realidade, são dois ossos. Você tem uma maxila direita e uma maxila esquerda. Ok? E aí você tem a maçã do rosto. A maçã do rosto, no caso, são os chamados zigômios, ou ossos zigomáticos. Ossos zigomáticos. E vocês podem encontrar em livros de anatomia esses ossos zigomáticos também conhecidos como malares. Certo? Então, você tem um malar direito e um malar esquerdo. Então, temos aí os ossos que constituem a face. Somando todos aí, você tem o quê? 14. Porém, você tem a orelha. Orelha. Meus amores, cuidado, tá bom? Quando a gente fala orelha, a gente pega e pensa só que seria a zureba, né? Porém, a orelha, na realidade, ela é dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. Na orelha média, você vai encontrar três ossículos. Três ossículos. Você tem um martelo, ele é o mais lateral, tá certo? O martelo está associado à bigorna, que é o osso médio. Ó, você tem o osso lateral, você tem o osso médio e você tem o estribo, que é o osso medial, porque ele está mais próximo do plano mediano. Então, na orelha média, você tem três ossos. O lateral é o martelo, o médio é a bigorna e o medial é o estribo. Como você tem duas orelhas médias, você vai ter no total 6 ossos, né? Sendo que, é claro, são pares. Com isso, meus amores, o que foi que nós fizemos? Nós conhecemos os nomes e a localização, digamos assim, mais ou menos, né? Onde que se localizam esses ossos, ok? Vamos agora para a região cervical. Já estamos passando para onde? Para o geral, nós estamos passando lá no meu material que eu coloquei para vocês. Eu já fiz diferente desse autor aqui, do Arnaldo Fernandes. Eu já fiz o quê? Ao invés de trabalhar com pescoço, tronco, abdômen, não. Eu coloquei o quê? Eu coloquei uma divisão das vértebras que constituem a coluna vertebral. Então, lá no material lá, nós vamos ver o quê? A coluna vertebral. Sendo assim, na coluna vertebral, você vai ter o quê? Que a coluna vertebral ela é subdividida em uma porção cervical, onde essa porção cervical corresponde justamente a quê, meus amores? Ao pescoço, né? E, nesse caso, você vai ter 7 vértebras cervicais,
E essas vértebras cervicais, elas são conhecidas pela inicial do seu nome. Cervical. Aí você acrescenta à frente, em algarismo romano, o número dela no sentido crânio-caudal, ou súpero-inferior. Súpero-inferior. Então, são 7 vértebras cervicais. Aí você vai C1, C2, C3, C4, C5, C7. É assim o nome dessas vértebras. Está lá no nosso material que eu fiz para vocês, na tabela. Somente as 2 primeiras vértebras, elas têm um nome específico. A C1 é chamada de Atlas e se articula diretamente com o osso posterior e inferior do crânio, que é o occipital, certo? A segunda vértebra, ela também tem um nome, ela é chamada de axis. Axis. Tá bom? Portanto, a primeira vértebra, C1, Atlas. Segunda vértebra, C2, axis. A partir de então, C3, C4, C5, C6 e C7. Beleza? Depois nós temos o quê? Na região torácica, em relação à coluna vertebral, você tem, ó, as vértebras torácicas. As vértebras torácicas. Quantas são? São 12. Martins, como é que são os nomes dessas vértebras? Oh, muito simples. Você pega torácica, inicia com quem? Com T. T maiúsculo. T maiúsculo. E aí você acrescenta na frente o número em algarismo romano no sentido crânio-caudal ou súpero-inferior. Então, assim você vai ter T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Então, são 12 vértebras torácicas. E as 12 vértebras torácicas, elas estão associadas justamente a quem? A cada par de costelas. Então, você tem 12 vértebras torácicas, você vai ter o dobro de costelas, ok? Então, eu vou encerrar aqui essa aula e abrirei em seguida uma aula para continuarmos o nosso assunto. Um instante, estarei de volta, tá bom, meus amores? Tá certo. Tá certo.